E aí, turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, porque eu, Andressa Sacramento, quero continuar desvendando juntinho com vocês os mistérios da matemática. E hoje a gente vai tratar de probabilidade e estatística. O conteúdo de hoje é sobre leitura, interpretação e comparação de dados. Então, se liga aí, que está muito bom o tema de hoje, hein? Então, vamos começar pensando um pouco. Os alunos do terceiro ano da Escola Guiomar darão início ao projeto Animais do Pantanal. Para isso, o professor Carlos realizou uma pesquisa entre os alunos para eleger o primeiro animal a ser estudado e registrou os dados obtidos na tabela a seguir. Então, presta bem atenção aí na tabela. A tabela, o título é Preferência da Turma por Animal do Pantanal. Então, vejam aí que há animal, né? E de lado aí do nome animal, tem os nomes dos animais que a gente vai tratar aqui no problema. E a quantidade de votos. Então, o jacaré ganhou 9 votos, capivara 6 votos, a anta 1 voto e a onça pintada 8 votos. Então, vamos ver o que o problema nos pede. Então, observando depois da observação da tabela, quantos alunos votaram no total? Olha, a primeira pergunta que a gente vai precisar aqui é resolver. Na letra B, quantos votaram na onça pintada? E na letra C, quantos alunos votaram juntos na capivara e no jacaré? Então, se liga aí a essas perguntas, tá? Vai pensando, vai analisando a tabela, porque em leitura e interpretação de tabelas e gráficos, a gente precisa observar a tabela com muita atenção para que a gente possa resolver os probleminhas, ok? Então, vamos seguir. Outro probleminha para a gente pensar. Hoje a gente vai trazer vários probleminhas para que a gente possa aí entender um pouco. Um eu trouxe com tabela, como vocês viram, e o outro eu vou trazer aí com gráfico. Numa pesquisa sobre meios de transporte utilizados pelos alunos que vêm do campo e da cidade para uma escola de Vitória de Santo Antão, foram levantados os seguintes dados. Quantidade de alunos. Vejam aqui de um lado eu tenho a quantidade de alunos, tá? Ali na parte superior. E na lateral eu tenho as opções de transporte e a forma como eles foram à escola. Porque você pode observar que tem aí a pé. A pé não é um transporte, não é verdade? Mas foi uma indicação dos alunos para esse processo, tá? Então aí a gente vai fazer toda essa análise em cima do gráfico para que a gente possa resolver. Então a pé, ele dá aí uma ideia de que a quantidade de alunos é 12, tá? Bicicleta, ele dá uma ideia aqui que a gente vai descobrir. Eu já falei aqui mas eu não quero falar todos, porque a gente precisa entender primeiro, analisar direitinho, tá? Carro, também ele dá uma quantidade que não está aqui, ó, nas linhas que representam os números. E no ônibus também a mesma coisa. Então vai analisando que números são esses aí, já que não está representado, ó, nessas linhazinhas onde estão representando os números aqui embaixo, ó. 0, inicialmente, ele inicia daqui a contagem, e aqui a gente vai observar o quê? Que pula já para o 2, tá? E aí eu tenho que ver, ó, do 2 já vai para o 4, então essa aí, vamos se ligar na reta numérica, para a gente ver aí os números que estão faltando. Lembram lá que a gente já falou de sequência numérica, de 2 em 2, né? Eu posso montar aí uma sequência. Então aqui, ó, a nossa sequência está de 2 em 2, né? Dos números pares, ok? Então vamos seguir. Presta bem atenção. Então, na letra A, o que é que eu quero saber? Qual o meio de transporte mais utilizado? Na letra B, qual o menos utilizado? E na letra C, quantos alunos tem na turma que vai de bicicleta para a escola? Então, já vai pensando aí nesses dois probleminhas e vamos trazer aqui algumas informações sobre tabelas e gráficos, tá? Então, se liga aí. Tabela simples é usada para apresentar a relação entre duas informações. Por exemplo, como o produto que eu vou comprar e o preço desse produto, por exemplo, tá? Então, se eu for no supermercado, quero montar uma tabela com alguns produtos
indicando o preço de cada um. Então, eu posso utilizar aí essas duas informações na minha tabela. É formada por duas colunas e deve ser lida horizontalmente, tá? Vamos se ligar aí nessa relação da palavra horizontalmente. Quando a gente está pensando em horizontalmente, pensa na leitura, na linha do horizonte, tá? Quando a gente se liga a palavra horizontalmente, a gente vai para a ideia de linha do horizonte, né? Relacionado aí à questão de geografia, né? Então, a gente vai aí e ver essa relação horizontal e vertical na posição em que eu estou aqui em pé, vertical, tá? E horizontal, a leitura como se estivesse assim, um objeto, vamos supor, em cima da mesa, um objeto deitado sobre a mesa, então ele vai estar horizontalmente, ok? Vamos lá seguir então. Então, os elementos essenciais de uma tabela simples são título, indica qual é o assunto tratado na tabela, o corpo da tabela, que vai indicar quais são os dados das duas informações dadas, e a fonte. A fonte indica qual entidade é responsável pelas informações da tabela, ok? Então, deu para entender? A gente precisa se ligar nisso, porque toda tabela simples ela vai trazer essas informações que a gente vai perceber aí nos problemas, ok? Que a gente trouxe aí para trabalhar. Então, vejamos aí a tabela a seguir. Vejam o exemplo. Tem um título, cardápio da lanchonete fictícia, né? E aí vem o corpo, como eu falei, onde estão as informações das duas representações que eu quero trabalhar aí. Lembra lá que eu dei o exemplo de produto e preço? Então, chocolate em barra e o preço desse chocolate em barra. Maçã e o preço da maçã. Então, a fonte, quem me deu essa fonte? A lanchonete fictícia, ok? E aí vem aí a referência da onde a gente encontrou onde está disponível essa informação, essa tabela, ok? Então, a gente tem essas três referências aí numa tabela simples. Vamos seguir. Então, agora a gente vai ver a tabela de dupla entrada. Aí você vai me perguntar, opa, a senhora começou a complicar. A simples é mais prática, porque eu só tenho duas opções a serem vistas. Mas aqui eu acho que a senhora vai começar a dar uma complicadinha. Mas é importante que vocês percebam a diferença entre os tipos de tabela. A tabela simples com a tabela de dupla entrada. Então, a tabela de dupla entrada é usada para mostrar dois ou mais tipos de dados. Altura e peso, por exemplo. Por quê? A senhora está dizendo aí duas informações. Mas a altura e peso é em consequência de quê? Em consequência de um outro item, de um outro determinado item, que pode ser o quê? O nome de alguém, em relação às pessoas, né? Por exemplo, eu posso aqui fazer uma tabela de dupla entrada com os integrantes aqui da produção, né? Para saber aí a altura e o peso de cada um, e aí eu preciso saber o nome de cada um para identificar. Então, eu posso colocar lá meu nome, Andresa, minha altura e peso, a intérprete, Bárbara, coloco o nome dela, e aí coloco a altura e peso, e o restante do pessoal da produção, que aí eu posso aí sair identificando os nomes e essa relação. Então, vejam que há três informações, tá? Então, vai mostrar dois ou mais tipos de dados, altura e peso, por exemplo, sobre um determinado item, que pode ser um nome relacionado às pessoas, tá? Deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, para que as linhas e colunas sejam relacionadas, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a tabela, a gente vai entender essa parte aí. Então, a tabela de dupla entrada pode ser interpretada como a junção de duas ou mais tabelas simples com informações diferentes sobre o mesmo item. Então, o item aí são pessoas, que eu quero saber a altura e o peso, né? Então, vou identificar o nome da pessoa, a sua altura e o seu peso. Então, estou trazendo aí na dupla entrada três informações, ok? Então, vamos lá. Prestando atenção aí ao exemplo que a gente trouxe, né? Vejam que tem o título, mais uma vez, características dos alunos da escola imaginária, ok? E aí eu tenho o nome, né, das pessoas, dos alunos, a altura de cada um
e o peso de cada um. Por que eu faço a leitura na horizontal e na vertical? Porque eu vou precisar fazer essa relação, né, entre as tabelas. Então, ó, André, qual é a altura dele e qual é o peso? Eu posso fazer também, ó, na vertical, aqui a leitura. André, João, Marcos, fazendo essa relação, né, com toda a tabela. Presta bem atenção. Por essa razão, as tabelas de dupla entrada, assim como as tabelas simples, possuem como elementos essenciais título, corpo e fonte. Então, aquela relação lá que eu trouxe do título, corpo e fonte, não é só para a tabela simples, também para a tabela de dupla entrada, ok? Vem aí a informação do título, vem o corpo, né, das informações que a gente está trabalhando na tabela e a fonte, que é a escola imaginária. Quem me forneceu a fonte para a tabela foi a escola, com os nomes dos alunos e suas representações. Ok? Deu para entender? Então, vamos agora fazer tentar compreender agora a relação dos gráficos aqui dentro desse processo de leitura, tá? Então, vamos lá. Gráficos de barras ou de colunas. O gráfico de barras ou colunas é montado a partir de tabelas para efeito de comparação dos dados apresentados. Então, eu posso, a partir daquela tabela ali, fazer um gráfico, né, que traga como referência as informações da tabela. Então, as barras ou colunas devem ter mesma largura e o comprimento delas depende do valor que representam. As mais longas indicam os dados com maior valor e as mais curtas, os dados com menor valor. Beleza? Então, deu para entender? Então, vamos agora ver um exemplo. Olha aí o exemplo de um gráfico. Esse gráfico foi construído a partir de quê? De uma tabela, né? De dupla entrada ou de tabela simples. A gente pode observar aí que ela dá uma característica de uma tabela simples. Por quê? Ele dá o nome dos edifícios, olha o titular, os maiores edifícios do mundo. Então, ele dá o nome de cada edifício e a medida da altura desse edifício. Então, veja aí que eu tenho uma tabela simples, né? Eu gerei o gráfico, ou seja, a partir de uma tabela simples. E aí ele vai dizendo, ó, a Torre Eiffel, e aí ele coloca lá o valor que representa a Torre Eiffel, e assim sucessivamente. Ok? Deu para entender? Vamos seguir. Olha lá que tem a fonte também, tá? O corpo da representação aí do gráfico. A mesma relação lá da tabela, a gente percebe aí também essa relação no gráfico, ó. O corpo, o título e a fonte, tá? O gráfico também vai trazer essas informações para a gente aí poder identificar. Então, vamos à solução do problema, ou seja, dos dois problemas, porque eu quis trazer aqui um de tabela e um de gráfico para que a gente pudesse compreender e analisar dentro das duas situações. Então, voltando aí ao problema, os alunos do terceiro ano, né, da Escola Guiomar, darão início ao projeto Animais do Pantanal. Então, para isso, o que é que o professor fez? Uma pesquisa para eleger o primeiro animal a ser estudado e fez aí o registro, né, dos dados obtidos na tabela. Então, a gente analisando, se ele quer fazer uma análise, uma pesquisa de qual é o primeiro animal a ser trabalhado, lembra lá que a gente viu que as barrinhas dos gráficos, né, quanto maior a barrinha, esse valor, né, é maior, tá? Quanto mais longa a barrinha, esse valor é maior. E quanto mais curta a barrinha, esse valor é menor. Então, se ele fosse eleger aí o primeiro animal a ser estudado, seria quem? O jacaré, porque tem aí o valor maior, a quantidade de votos maior, ok? Então, a gente já sabe aí. Mas a gente tem umas perguntinhas que precisamos resolver. Então, vamos lá. Quantos alunos votaram no total? Se é alunos no total, né, a votação, a gente precisa perceber que é uma votação que eu estou fazendo com todos os alunos. E a opção de escolha que foi dada para essa tabela, né, para construir essa tabela para a votação, foi que cada aluno escolhesse apenas um animal. Então, a gente vai chegar à conclusão do quê? Quando ele trata da quantidade total de alunos que participaram, eu preciso contar
a quantidade de votos de todos os animais que estão aí. Porque eu preciso saber o total de alunos que participaram. Ah, professora, mas não pode ter ocorrido do aluno escolher jacaré e capivara, não? Não, porque a seleção era a escolha de apenas um animal, tá certo? Então, aí o que é que a gente pode fazer? Adicionar todos esses valores. Como faço mentalmente, professora? De uma forma bem simples. Eu tenho que adicionar 9, mais 6, mais 1, mais 8. Vamos por etapa? 9 mais 1, eu já sei que eu consigo 10, verdade? Já adicionei aí. Vou agora adicionar o 8, porque 10 mais 8, 18. Ai, professora, falta o 6. Tem aquela relação lá de que vai, quando eu adicionar o 6 com o 8, né? Que os dois aí que estão na casa das unidades, se a gente for armar a continha, então vai dar aí uma representação de dezena que eu vou ter que passar para outra casa. Lembra do que eu falei do cálculo mental? Procura adicionar primeiro aqueles números que têm aproximação e que dá um valor mais simples para você. Então, 9 mais 1, 10. Adiciono 8, porque aí eu vou para 18. E o 6, o que é que eu vou fazer? Quanto falta aí para completar 20? Só 2, não é? 18 mais 2, 20. Desses 6 eu já tirei 2 e já adicionei, formando 20. Sobrou 4, 20 mais 4, 24. Tá? Então, aí a técnica de cálculo mental para que você possa fazer rapidinho em casa. E aí a gente chega à conclusão que a quantidade de alunos que votaram no total, 24 alunos. Beleza? Vamos seguir. Quantos votaram na onça pintada? O que é que a gente precisa perceber, né? O que a gente precisa perceber aí que eu tenho que analisar, lendo a tabela, de acordo com a quantidade que está relacionada a cada animal. O jacaré foram 9 votos. A capivara, 6 votos. A anta, 1 voto. E a onça pintada, 8 votos. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aí? Eu quero a onça pintada. Qual é o número que está representando aí a onça pintada? 8. Então, 8 alunos votaram na onça pintada. Beleza? Simplesinho essa, é só analisar e encontrar a resposta. Mas, professora, a letra C diz quantos alunos votaram juntos na capivara e no jacaré. O que é que eu preciso fazer? Né? Se cada um escolheu um animal, e eu quero saber o total de quantos votaram na capivara e no jacaré, eu preciso adicionar os dois valores que estão lá relacionados à capivara e ao jacaré. Se o jacaré tem 9 votos e a capivara 6 votos, eu vou fazer a adição 9 mais 6 igual a 15 alunos. Ok? 9 mais 6, opa, professora, já sei, pega 1 do número 6, vai dar 10, sobrou 5, adiciona ao 10, 15, ok? Beleza, gostei de ver, tá todo mundo aí pensando muito, né, nessas resoluções, e é isso aí. Vamos lá. Então, vamos à solução do próximo problema. Presta aí atenção que a gente precisa fazer a leitura, né, da barrinha, identificando aí a quantidade relacionada ao que eu estou fazendo a pesquisa, tá? Então, analisa aí comigo. Aqui a gente precisa saber, né, dentro do gráfico, que tipo de pesquisa foi feita. Foi relacionada aos meios de transporte, né? E aí a gente vai fazer essa relação, perceber aí o que tem no gráfico, para fazer essa análise ponto a ponto, a partir lá das letras que a gente precisa resolver. Então, na pesquisa, né, do meio de transporte, foi utilizado aí um gráfico e a gente precisa analisá-lo. Então, vamos analisá-lo, né, em partes. Qual o meio de transporte mais utilizado? O que a gente falou lá na questão da barra, quanto mais longa, a quantidade é maior, beleza? Quanto mais curta, a quantidade é menor. Então, o que é que a gente observa aí? Quem é que está mais longa aí? O ônibus. O ônibus, olha, ele vai até, ó, depois do número 14, tá? Então, ó, se a gente analisar, eu tenho 14, logo em seguida ele pula para o 16. Que número deveria estar aqui entre 14 e 16? Se ele para, ó, vamos dar a ideia aí que ele está na metade aqui, dividindo essas duas barrinhas aí do 14 e do 16 no meio. Se ele está dividindo no meio, vamos ter a ideia de que aí eu tenho o número 15, não é verdade? Vamos completar aqui a reta. 0, aqui no meio entre o 0 e o 2, 1, 2,
Aí quem é no próximo número aqui? 3, 4 e assim sucessivamente. Quando eu chego no 14 e no 16, quem está aí entre o 14 e o 16? O 15. Então, eu sei que de ônibus, 15 alunos. Então, o transporte mais utilizado, ônibus. Beleza? Deu para entender? Vamos para a letra B. Qual o menos utilizado? Epa, lembra lá? Barrinha mais curta, quantidade menor. Então, eu tenho o quê? A bicicleta. Opa, a professora também passou da barrinha aí do 2, né? Da barrinha necessariamente não. Passou da linhazinha aí que está representando o número 2, a barrinha da bicicleta, tá? Então, passou, o que é que ocorreu? Está entre o 2 e o 4, vai dizer que eu tenho o quê? 3 alunos que voltaram aí na bicicleta, que vão de bicicleta para a escola, beleza? Então, a bicicleta é o menos utilizado. E quantos alunos tem na turma que vai de bicicleta para a escola? Então, a gente percebe o quê? Que a gente já respondeu aí essa questão aí, a letra C, né? Quantos alunos tem na turma que vai de bicicleta para a escola? Porque na anterior a gente analisou o quê? Quem é o menos utilizado é a bicicleta. Então, o que é que a gente percebe? A gente analisa aqui que está entre o 2 e o 4, olha, passou da linha do 2 e ficou antes da linha do 4. Está ali entre esse valor, 2 e 4. Quem é que na reta numérica vem logo depois do 2 ou antes do 4? O número 3. Então, ó, 3 alunos que utilizam a bicicleta para ir para a escola. Beleza? Deu para entender as nossas referências e o meu muito obrigado por você estar aí do outro lado da telinha toda terça-feira para as nossas aulas de matemática. E eu te espero na próxima terça. Até lá!